Agora, no Café com Política, a gente recebe hoje a pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, a deputada estadual Manuela Dávila. Bom dia, deputada, seja muito bem-vinda. Bom dia, Delma, Rodrigo, Bom Ricardo. É um prazer participar do programa com vocês. O prazer é nosso de recebê-la aqui. Bom, deputada, eu queria começar... A senhora até disse pra gente que veio para cá nos ouvindo e certamente acompanhou que a gente focou boa parte desse nosso debate aqui na situação política do ex-presidente Lula, que é do PT, um partido historicamente aliado ao PCdoB, o seu partido. Mas a gente tem percebido também um descolamento de alguns partidos que historicamente caminharam ao lado do PT com o lançamento de pré-candidaturas. O PSOL estuda o lançamento do Guilherme Boulos, a senhora já é pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB. Depois desse julgamento na segunda instância, dessa condenação, dessa manutenção da condenação do ex-presidente Lula, o que mudou para o PCdoB? E o PCdoB se fortalece na pré-candidatura da senhora à presidência da República? Então, em primeiro lugar, o nosso partido lançou a minha candidatura ainda em novembro do ano, pré-candidatura, né? Em novembro do ano passado, por causa de uma interpretação que nós temos da realidade. O que consiste basicamente essa interpretação? Em primeiro lugar, nós achamos que as eleições de 2018 devem ser um momento de debate de saídas para a crise brasileira. O Brasil vive uma crise econômica profunda, né? Também é persistente a crise política, os desdobramentos do julgamento do presidente Lula são ainda, né, frutos do golpe que nós sofremos em 2016 e, portanto, a crise política é persistente, mas nós achamos que 2018 é um momento de debate de perspectiva, ou seja, nós não podemos perder a chance de, no processo eleitoral, construirmos o que nós chamamos, né, de uma ampla maioria na sociedade que pense as perspectivas para a economia e, portanto, para a vida e bem-estar do povo do nosso país. A nossa candidatura, ela não é construída a partir dos desdobramentos da candidatura do ex-presidente Lula. Aliás, a nossa candidatura é solidária e defende o direito dele concorrer, porque, uma vez que não existem provas, nós acreditamos que o julgamento dele foi um julgamento político e nada mais perigoso para a democracia do que a substituição do voto direto pelo juízo político no Poder Judiciário. Agora, essa é uma interpretação nossa com relação ao direito do PT registrá-lo como candidato. Não altera a existência da minha candidatura. Então, assim, de um lado, claro, né, o principal fato político dessa eleição, até agora foi, e acho que será até o desfecho dela, o ex-presidente Lula. É natural que seja, ele é o primeiro lugar nas pesquisas, é um ex-presidente que transformou a cara do Brasil, a fisionomia do Brasil, que construiu políticas públicas impressionantes, né, que transformou a educação, o ensino superior brasileiro, enfim. Mas nós pensamos que o Brasil precisa de um novo projeto de desenvolvimento, nós precisamos pensar num novo ciclo para a indústria nacional, nós precisamos pensar em como garantir que trabalhadoras, mulheres, jovens façam parte desse projeto de desenvolvimento, ou seja, que sejam beneficiados por isso e não punidos como tem sido no governo Temer. Né? Vejam bem, hoje o projeto que Temer apresenta para o Brasil é um projeto em que se corta apenas de quem trabalha. Né? Qual será o futuro do Brasil se nós seguirmos esse caminho? Então, nós achamos que 2018 é o momento de interromper isso que Temer faz e construirmos um pacto para enfrentar essa crise que o Brasil vive. Mas, deputada, como a senhora falou agora há pouco, é uma eleição de perspectivas, né? E agora há pouco a gente conversava aqui com os nossos convidados de que a eleição ela estava em stand-by, de que muito se esperava desse julgamento do ex-presidente Lula. E levando em consideração o histórico do PCdoB com o ex-presidente, então quer dizer que não há possibilidade do PCdoB recuar em relação à sua candidatura? A senhora não trabalha com essa hipótese de forma alguma? Ou se por acaso, em um próximo debate, o partido resolvesse apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, a senhora receberia a retirada da sua tranquilamente? Como a senhora trabalha com essa hipótese? Então, Nelma, tem uma frase que diz que para trás a gente só anda para pegar impulso, né? Se for para seguir adiante. A nossa candidatura é uma candidatura para valer, nós vamos disputar as eleições. Ela foi lançada antes mesmo do desfecho do processo do presidente Lula e, portanto, eu repito, ela não tem relação com o momento que o PT vive, ela tem relação com o momento que o Brasil vive. Né? Nós acreditamos que o momento que o Brasil vive exige uma candidatura que debata um projeto de desenvolvimento para o país. Veja bem, nós temos no cenário eleitoral a candidatura do presidente Lula, né, que investirá certamente um grande tempo debatendo o legado, né, como foi o governo Lula, as conquistas que teve, etc. Nós temos a candidatura de Jair Bolsonaro, que organiza e aglutina o medo
das pessoas e tenta transformar o medo legítimo das pessoas diante da crise, porque a crise nos traz medo, né? A quem não traz? Traz o medo do desemprego. O desemprego traz o medo de não conseguir botar pão na mesa dos filhos, de não pagar a escola, de quem paga a escola privada, né? Então, tenta transformar esse medo em ódio. Só que vocês ainda comentavam antes, acho que era uma antropóloga, né? Que estava, ela se disse, eu ri porque como eu fiz ciências sociais, ela disse várias vezes que era antropóloga, eu gravei a profissão, viu? Nós somos poucos, tem que valorizar quem se reivindica. Mas vamos lá, o que ela dizia? O Bolsonaro não apresenta propostas para o país. Né, tenta debater com os aspectos morais das pessoas, né, e tenta agudizar diferenças entre o nosso povo. Aí depois nós temos uma candidatura de Alckmin, que tenta parecer uma candidatura de centro, mas que é uma candidatura neoliberal, que defende a diminuição do Estado, a diminuição das políticas públicas, que defende a emenda constitucional 95, que por 20 anos suspende o aumento de investimentos em gastos públicos. Vejam bem, quem quer política de segurança pública não pode defender a emenda constitucional 95. Quem quer política, quem quer creche, quem quer que o governo federal garanta investimento em educação infantil e que possa as mulheres, né, em perspectiva, voltar ao mercado de trabalho depois da maternidade, não pode ser favorável à emenda constitucional 95. Quem defende o conjunto das privatizações que entrega ao Brasil, né, quase coloniza novamente o nosso país, porque entrega o futuro, né, os nossos ativos do futuro, aquilo que pode garantir o futuro da minha filha, que está aqui, do filho da jornalista que estava aqui trabalhando com vocês. Ou seja, quem quer entregar isso não é de centro. Então, o Alckmin precisa se apresentar como aquilo que ele é. Nós temos a candidatura do Ciro, só aí vocês já veem que a cédula já está muito parecida com 2002, né? 2002 tinha Lula, tinha Ciro, tinha Alckmin. E nós... 2002 tinha Serra. Alckmin em 2006. Obrigada. Viu? Já estou ficando tão velha que 2006 faz pouca diferença. Mas só um pequeno lápis. Tinha Ciro, né? Tinha Lula e tinha Alckmin em 2006, né? Então a gente, em 2018, tem uma urna eletrônica que se parece com a de 12 anos atrás. Então nós acreditamos que o debate não é o mesmo, né? E que, portanto, o Brasil precisa fazer um debate sério, como as grandes nações do mundo se desenvolveram. Que diabo é esse de debate que o Estado não pode ter participação no crescimento da economia, se nos Estados Unidos teve, se na Coreia do Sul teve, se na China tem? Quais são os caminhos que os países que têm conseguido garantir não só desenvolvimento do dinheiro, né, da economia, mas melhoria de vida para o seu povo? Quais são os caminhos que eles construíram e qual será o caminho que o Brasil vai construir? É para isso que serve a minha candidatura, é para isso que servem as candidaturas que estão sendo construídas junto, né, nesse momento de crescimento do PCdoB, como é da nossa pré-candidata ao Senado, João Moraes, aqui em Minas, uma mulher que tem a tradição, né, a trajetória vinculada à luta das mulheres, dos trabalhadores. Então, nós estamos nos organizando para enfrentar, para valer a eleição, respondendo a tua pergunta, Delma. Agora, pré-candidata, a senhora já destacou que a candidatura não vem de uma conjuntura eleitoral, da presença ou não do Lula, mas de uma discussão programática. E traçou algumas diferenças aí do que a senhora pensa em relação a outros candidatos, como, por exemplo, o Alckmin ou o Bolsonaro. O PCdoB sempre esteve, a gente fala, ligado ao PT, e essa opção agora por lançar uma candidatura separada, eu perguntaria em que a candidatura da senhora seria diferente da candidatura do Lula, em que um governo do PCdoB seria diferente de um governo do PT? A candidatura do ex-presidente Lula não apresentou o seu programa ainda para a gente poder comparar. Mesmo assim, nós temos construído as 4 fundações do PCdoB, do PT, do PDT e do PSB, um programa mínimo, né, que deve ser apresentado ainda no final de fevereiro. Quer dizer, qual é o programa mínimo dos partidos de esquerda, de centro-esquerda, para o desenvolvimento ou para a retomada do crescimento da economia brasileira. Então, eu posso te garantir que a nossa candidatura seria, né, ou o governo, como tu colocaste em perspectiva, seria o governo que realizaria grandes reformas no Brasil, né? E talvez aí resida um dos temas que nós não enfrentamos no ciclo em que estivemos junto com Lula e com Dilma à frente da presidência da República. O Brasil não fez as reformas estruturais, né? Nós não fizemos a reforma, para começar, pela elementar, que todos falam, né? A reforma do sistema político, que pudesse, né, ainda mais com todo o avanço tecnológico, radicalizar a democracia
no Brasil e, portanto, colocar o controle do Estado não nas mãos de 2 ou 3 juízes, mas na mão da população. Nós poderíamos ter hoje, em perspectiva, o debate do orçamento público, por exemplo, sendo feita de forma muito mais intensa, com participação, com parte dele, né? Os investimentos sociais em determinadas políticas públicas, com debate com a população, e não foi feito. Mas nós não fizemos, por exemplo, a reforma tributária, né? O Brasil é um país em que os multimilionários, esses 5, né, que tem a mesma renda que 50% do povo, é bom que as pessoas saibam, essa semana saiu uma pesquisa, 5 pessoas no Brasil têm o mesmo dinheiro, né, que metade do povo brasileiro, ou seja, 5 igual a 100 milhões, né, para botar em números. Nós não taxamos as grandes fortunas no Brasil. Por exemplo, eu quero debater, não é o caso de nós criarmos um fundo para investimento em segurança pública a partir da taxação das grandes fortunas? Pode ser, essa é a minha ideia. Né, que a gente possa taxar, cobrar impostos progressivamente, mas também taxar as grandes fortunas. Não é justo, né, que no Brasil o povo trabalhador e os mais pobres paguem a conta da crise com a reforma trabalhista, por exemplo, que destruiu, que coloca os trabalhadores e as trabalhadoras em condição de semi-escravidão, porque na prática é isso, né, e que paguem impostos como os ricos, porque no Brasil se tributa sobre consumo, né, e um desses 5 multimilionários come o mesmo quilo de feijão que a dona Maria, que ganha o salário mínimo por mês. E, portanto, paga o mesmo imposto sobre esse quilo de feijão. Não dá, né? Ou seja, um governo mais à esquerda do que foi feito. Isso pressupõe mudar o arco de alianças que o ex-presidente teve durante o período de governo. Vê bem, a conjuntura é completamente diferente. Né? Não tem como comparar o mundo, o Brasil, a política, com o ano de 2003, quando o presidente Lula assumiu. Basta dizer que o que nos separa de 2003, no meio do caminho, tem a maior crise da história do capitalismo mundial. É bem verdade que o pessoal que construiu o impeachment dizia que a crise era uma crise do Brasil. Era mentira. Né? Essa crise é uma crise do mundo, é uma crise que começou nas grandes economias, nos Estados Unidos, é uma crise que abalou e desestruturou governos e países com políticas sólidas, como são os países europeus. Semana passada ainda eu li uma notícia sobre o aumento da miséria, da pobreza na Bélgica. Se alguém algum dia imaginou que ia ler essa notícia, né, no último período. Então, a conjuntura mudou e, portanto, na minha interpretação, diante dessa nova realidade, há necessidade de um governo diferente. É natural que seja, a história não se repete assim linearmente, né? Muito se fala, deputada e pré-candidata à presidência pelo PCdoB, que o PT se deu mal quando se aliou, por exemplo, com o PMDB, que durante muitos anos foi considerado um partido importantíssimo para a governabilidade no Brasil. Sempre se falou, sem o PMDB não se governa. E a gente viu isso ao longo dos últimos anos no Brasil inteiro, aqui em Minas Gerais, enfim. Qual seria o papel do PMDB num eventual governo Manuela Dávila? Seria possível pensar numa composição, numa aliança para ter governabilidade com o PMDB? Eu acredito muito que a governabilidade ela pode ser construída a partir de um projeto de país, né? Então, eu vejo a construção das alianças de forma bastante programática. E eu tenho um exemplo sólido, né? A prática é o que nos mostra o que dá certo ou o que não dá, que foi a votação da criação do Fundo Soberano do Pré-Sal. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque, naquela ocasião, todos os agentes políticos mais relevantes, né, inclusive a presidente, à época, Dilma, eram contra a criação o investimento do Fundo para a Educação. Né? Eu era líder da nossa bancada em Brasília e acompanhei isso de forma bem intensa, porque quem defendia a criação do fundo eram os estudantes, né? E a minha origem é o movimento estudantil. E, enfim, os ministros eram contra, a presidente era contra. E o que aconteceu? O movimento social organizado, né, a partir de uma ideia sólida, né, de que o Brasil precisava guardar os chamados ativos do futuro, né, o pré-sal, isso que foi entregue agora para as petroleiras estrangeiras, precisava guardar aquilo para investir em educação, pressionaram a presidente, aos ministros e ao Congresso e aprovaram a matéria do jeito que queriam. O que eu quero te responder com isso? Eu acho que nós subestimamos o peso da força política que tem os países que têm presidente da República. E, portanto, se eu for presidente da República, eu me colocarei nesse lugar, no lugar de quem pode construir socialmente, junto com os homens e com as mulheres comuns, uma maioria. Né? Mas e acho Mas a senhora vê o PMDB hoje como... Esse é o discurso mais simples, né, de fazer, de vê-los como grande vilão, até porque, no tempo presente, eles são.
né? Enquanto a gente fala do tempo presente, eles são. Mas eu fui deputada e nós aprovamos o ProUni, o Minha Casa é Minha Vida, também com a participação deles. É por isso que eu quero te dizer, né? Eles votaram projetos que eram importantes para o Brasil, quando o ambiente do Brasil era de construção disso. É por isso que o que vale é o programa, entende? Por que eles votaram o ProUni? Porque socialmente as pessoas comuns, os homens e mulheres que trabalham, reivindicavam o ProUni. Era inadmissível não votar o ProUni. Então, nós temos que compreender a quem eles serviram na votação do impeachment e na condição do golpe, né? E com certeza não foi ao Brasil e aos interesses do povo brasileiro. Isso é óbvio, né? O impeachment da presidente Dilma não aconteceu por causa de nenhum erro que nós cometemos no governo. Aconteceu por causa dos acertos, porque diante da crise nós não fizemos a reforma trabalhista. Ora, é óbvio, porque diante da crise a nossa opção não foi quebrar a política nacional de salário mínimo. Ao contrário, né? Então, nós precisamos compreender que o impeachment aconteceu porque naquele momento o interesse do capital, né? O interesse dos grandes, da elite brasileira, não estavam sendo atendidos, porque naquele momento era impossível que todos ganhassem, né, diante da crise que chegou no mundo inteiro desde 2008. Deputada, falando sobre essa questão de alianças e falando do PMDB ainda, que é muito forte aqui em Minas Gerais também, mas hoje, Minas Gerais, o mineiro ele se sente muito desprestigiado no governo Temer. É um presidente que não vem aqui, a gente não tem ministros representando, né, um estado desse tamanho. Então, eu pergunto, ainda nessa questão da construção das alianças, como é que a senhora enxerga Minas Gerais e também o que é que a senhora pretende fazer pelo nosso estado, né, na sua candidatura, já dentro do seu programa de governo? Eu vinha no carro conversando com um grande amigo meu, que foi meu primeiro presidente na vida, que é o secretário Adson, quando eu era... Recém me filiei ao PCdoB, ele era presidente da nossa juventude, né? E ele era quem... Um pouco do que eu sei fazer política eu aprendi com ele. E a gente vinha falando justamente sobre a relação e né, Minas é um pouco do Brasil, né? A posição geográfica de Minas não é uma casualidade, né? Ela é perto de onde pode vibrar o coração. E nós temos muitas pautas comuns, os gaúchos e os mineiros. O principal deles é o tema da dívida com a União e do acerto de contas que pode, que deve ser feito a partir da Lei Candir. Então, para mim, né, a ideia da descentralização dos recursos federais, que no caso de Minas e no caso do Rio Grande do Sul, meu estado, pode se dar a partir do acerto de contas da Lei Candir, é um dos temas, o primeiro tema, né, de como nós podemos tratar Minas, porque política sem orçamento é demagogia, né? Então, nós podemos falar, Minas tem relevância no Brasil e, portanto, terá no governo. Não sei se vocês devem ficar tão tristes por causa da ausência do presidente Temer aqui, porque, afinal de contas, ele só tem 3% de popularidade, certamente os 3% não residem aqui em Minas, né? Então, qual é o protagonismo real que Minas tem que ter? É ter capacidade do governador do estado investir em políticas públicas, gente. Quem cuida de ensino médio é o governador do estado. Quem cuida de segurança pública é o governador do estado. Nós temos um país que 1/4 dos jovens são nem estudam e nem trabalham. Então, quem que tem capacidade de dialogar com eles? É o presidente que fica lá em Brasília? Ou é o governador e são os prefeitos? Quem que precisa fazer repasse para os hospitais regionais? Quem que é cobrado na rua quando não faz repasse para o hospital regional que cuida de câncer, para o hospital, para as maternidades regionais? É o governador. Portanto, para mim, né, o principal compromisso político que nós temos que ter nesse novo ciclo é de que a União pode descentralizar recursos e que pode fazer, né, e isso... aliás, nem cabe mais ter opinião, cabe ao Tribunal de Contas da União cumprir o que o Supremo Tribunal Federal já declarou, né? Fazer os cálculos e promover o acerto de contas, e eu estou com Minas nisso, assim como estou com o meu Rio Grande do Sul. Minas e o Rio Grande do Sul têm uma parceria antiga, né? O primeiro grande momento de desenvolvimento do Brasil que nós conhecemos hoje foi uma grande aliança entre Minas e o Rio Grande do Sul. Muito bem. Nós tivemos hoje o prazer de receber aqui no Café com Política, nesta segunda etapa hoje, a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, pré-candidata do PCdoB à presidência da República, Manuela Dávila. Manuela Dávila, gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua entrevista aqui com a gente hoje. Obrigada pela acolhida. Foi um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes.